Olá, gente amiga, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. A gente vai fazer agora um react de um americano que vai falar com a voz dele, com o canal dele, né? O canal se chama Holly Kool-Aid e a gente vai ver o que ele fala resumidamente na voz de um americano mesmo, nativo, falando em português, porque eu botei a inteligência artificial e a gente vai ouvir tudo que ele tem para falar e especialmente do Charles Kirk, né? Quem é essa pessoa, Charles Kirk? Em poucas palavras, você vai saber quem ele é. E, resumidamente, a gente vai poder ver se ele serve ou não para o Brasil. Eu acredito que não, né? O Brasil não tem que copiar essas sujeiras dos Estados Unidos, tá bom, pessoal? Vamos lá? Bora! Esse é um canal do YouTube, né? De um americano que fala sobre ele. Então, ele pegou um compilado de falas do Charlie e a gente vai ouvir. Não suporto a palavra empatia. Na verdade, acho que empatia é um termo inventado da nova era que causa muitos danos. Acho que vale a pena. Acho que vale a pena ter o custo de, infelizmente, algumas mortes por armas de fogo todos os anos. Isso não vai acabar bem. Charlie Kirk está morto. Ele foi baleado ontem enquanto debatia em um campus universitário. E, no momento em que gravei isso, o atirador ainda estava foragido. O que vou dizer provavelmente irritará alguns de vocês e provavelmente perderei alguns assinantes e patrocinadores por causa disso. Mas não me importo. A verdade precisa ser dita porque ninguém no mainstream está falando sobre isso. Antes de tirar a caneta da granada, quero deixar bem claro que não tolero a violência. E é um lugar sombrio em que chegamos na política americana, onde as pessoas sentem que precisam recorrer a isso. Ao mesmo tempo, me recuso a hastear esta bandeira à meia missa hoje porque o homem que morreu ontem não era um herói. Enquanto falo, há um esforço concentrado para transformá-lo em um mártir, para usar sua morte como uma justificativa para a violência retaliatória da direita sem que o público realmente saiba quem esse homem realmente era e as coisas horríveis que ele defendia. A morte de Charlie Kirk não é uma tragédia porque perdemos um dos bons. É uma tragédia pelo que representa para a democracia americana e os tempos sombrios que estão por vir. Porque Charlie Kirk foi uma das piores manchas na reputação do meu país. Não digo isso para ser indelicado. Este é um homem que chamou Martin Luther King de horrível e de má pessoa, afirmando que a aprovação da Lei dos Direitos Civis foi um grande erro. Observamos em nosso artigo que Kirk descreve King como, entre aspas, um cara mau. É verdade. E a visão autodescrita de Kirk muito radical de que o país cometeu um erro ao aprovar a Lei dos Direitos Civis também é verdade. E a Lei dos Direitos Civis, sejamos claros, criou uma fera. E essa fera agora se transformou em uma arma anti-brancos. Ele espalhou divisões por onde passou. Promoveu teorias da Maluco! conspiração sem sentido, como a Assiste. teoria da grande substituição, que afirma que, em vez de os brancos conseguirem viver em harmonia com outras raças, as minorias estão conspirando para nos substituir. Ele promoveu as conspirações sobre fraude eleitoral de 2020 de forma tão eficaz que, apesar de terem sido repetidamente provadas falsas em tribunais pelos próprios juízes nomeados por Trump, milhões de americanos ainda acreditam nelas até hoje. Durante a pandemia, mesmo enquanto o próprio governo Trump estava injetando bilhões de dólares na Operação Warp Speed, tentando criar e testar rapidamente uma vacina, em vez de aproveitar essa emergência como uma oportunidade para ajudar a unir os Estados Unidos, ele se voltou contra os médicos e espalhou desinformação pseudocientífica e teorias da conspiração anti-vacinar, chamando a obrigatoriedade da vacinação de aparte histórico médico. Ele organizou campanhas de ceticismo sobre a Covid-19 em campi universitários, que ele descreveu como exercícios de pensamento crítico. Mas, na realidade, eram eventos de superdisseminação, onde participantes não vacinados pegaram o vírus mortal e deram seu último suspiro em um respirador semanas depois, separados de suas famílias. Ele pintou mortes por armas como inevitáveis. E enquanto os corpos se amontoavam, chegando aos milhares durante o primeiro mandato de Trump, enquanto crianças sangravam, agarradas às mãos dos pais em leitos de hospitais por todo o país, ele declarou com indiferença que as mortes por armas de fogo são um custo infeliz, mas aceitável, da preservação da Segunda Emenda. E enquanto crianças LGBT em toda a América lutavam para aceitar sua identidade e enfrentavam bullying e discriminação religiosa, levando às maiores taxas de suicídio de qualquer grupo demográfico, ele alimentou o ódio contra pessoas trans, estigmatizando ainda mais uma minoria já pisoteada e vulnerável que lutava para simplesmente existir, falsificando estatísticas para pintá-las como problema. Até seu último suspiro, Charlie Kirk tinha sangue nas mãos. Ele defendeu o genocídio israelense em Gaza e minimizou a violenta invasão da Ucrânia pela Rússia como uma mera disputa de fronteira.
Ele dizia que a Palestina não existe, então você vê, né, quem é essa Em pessoa. resposta aos imigrantes legais qualificados da Índia que fortalecem nossa economia, ele declarou que a América não precisa de mais vistos para pessoas da Índia, alegando que eles simplesmente substituiriam os trabalhadores americanos. E enquanto mulheres com gravidez ectópica sangravam até a morte em estacionamentos de hospitais porque seus médicos estavam apavorados com as novas repercussões legais de realizar abortos que salvam vidas, Kirk, sempre o tolo confiante, apregoava que o aborto era pior do que o Holocausto. Então, você está comparando o aborto ao Holocausto? Claro que estou. Na verdade, é pior. É pior. Verdade, não é. E disse que se sua filha de 10 anos fosse estuprada, ele a forçaria a levar a gravidez até o fim. Então, se você tivesse uma filha de 10 anos que fosse estuprada, você gostaria que ela passasse por isso e a carregasse? Isso é terrivelmente gráfico. Não é, mas é um cenário da vida real que acontece com muitas pessoas. A resposta é sim. O bebê nasceria. E enquanto milhões de americanos lutavam para pagar o Absurdo! aluguel, a solução de Kirk para a crise imobiliária era colocar mais pessoas na prisão. Eu disse, honestamente, que deveríamos ser muito mais duros com o crime. Precisamos de mais pessoas na prisão. Precisamos de mais prisões. Os Estados Unidos tem mais prisioneiros do que qualquer outro país do mundo e uma das maiores Exato. taxas per capita. Se você acredita que essa é a terra Verdade. da liberdade, tem uma surpresa desagradável para você. Mas quando questionado por legisladores sobre qual era sua principal recomendação para o Partido Republicano, ele afirmou que não temos pessoas suficientes na prisão neste país. Ex-aluno. De faculdade comunitária influiu em legisladores republicanos importantes. Ele acreditava que a universidade era uma farsa e que o único bom motivo para as mulheres irem para lá era para encontrar um marido. Eu sou Ed e tenho 14 anos. Sou caloura no ensino médio. Acho que há um argumento para trazer de volta o diploma de MRS. E não, sério, e só para deixar claro, é para isso que você está indo para a faculdade, certo? Não minta para si mesmo. Tipo, não pense assim, eu estou estudando sociologia. Não, você não está. Sabemos por que você está aqui. E tudo bem. Eu digo que a faculdade é uma farsa, mas se você vai encontrar seu parceiro para a vida toda, esse é um bom motivo para ir para a faculdade. Então, sim, você... Ele é um cara extremamente misógino, machista e acha que mulher só tem que ser escrava do lar e encontrar um marido na faculdade, deu azar dela da carreira, bota no lixo. pode aprender algumas coisas. Tudo bem, eu acho, ou algo assim. Só não dê ouvidos aos seus professores. Charlie Kirk não teve educação formal em ciências políticas, sociologia ou criminologia. E apesar dos EUA terem uma força policial altamente militarizada e desnecessariamente Não é como violenta, eu. que já tem taxas tragicamente mais altas de tiroteios policiais do que qualquer outro país desenvolvido na Terra, Kirk propôs que Verdade. fôssemos mais duros com o crime e trouxéssemos de volta as execuções públicas. Na verdade, eu até acho que deveríamos trazer de volta, você sabe, as execuções públicas de certas pessoas. Não, ele não era um defensor da liberdade de expressão. Ele era um dos porta-vozes mais vis do lado obscuro da política americana, vomitando sujeira tóxica absoluta. No entanto, ele foi uma das pessoas mais influentes do país, convivendo lado a lado com o presidente e ajudando a influenciar uma eleição que levou à queda da democracia com a nomeação de um criminoso condenado e acusado de pedofilia para a Casa Branca. A organização de Kirk, Turning Point USA, contratou mais de 1.000 funcionários que influenciaram centenas de milhares de eleitores. Ele ajudou a reverter os direitos LGBT, os direitos de voto, os direitos de imigração e, pela primeira vez na história, nossas filhas terão menos direitos do que suas avós. Em Isso. sua curta vida, Charlie Kirk conseguiu causar mais danos do que quase qualquer outro americano nos últimos 50 anos. No entanto, sua morte foi rapidamente politizada como uma tragédia. Trump anunciou que lhe daria postumamente a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior honraria que um civil pode receber. Sinto muito, mas vamos todos esquecer a maneira abominável como Trump tratou um verdadeiro herói de guerra, John McCain, e a maneira como ele reagiu à sua morte. E Trump também declarou que a bandeira deveria ser hasteada em todo o país à meia-missa por 4 dias. Quando 2 legisladores democratas em Minnesota foram baleados, eles receberam indiferença cruel do presidente. Gente, teve um caso aqui, vocês sabem, né, dos democratas que, acho que foi em Minneapolis, não sei agora bem a cidade, mas que foram assassinados, né, por um fanático nas suas casas, 2 políticos, um casal de democratas, eles foram assassinados e ninguém fez nada do lado republicano, simplesmente ignoraram, né? Então, tem pessoas morrendo todos os dias, de todas as maneiras, e o governo ignora, né? Até acho que o Trump não ligou muito, né? Porque logo, logo ele comemorou lá no Yankees, né? Com mãozinhas e tudo, e diz que tá ótimo. Acho que ele nem liga, né? No fim, o Trump também não liga. É isso. Houve mais de 140 tiroteios em escolas no EUA apenas no primeiro mandato Sim. de Trump.
Você sabe quantas vezes ele hasteou a bandeira à meia-missa para eles? 2 vezes. Isso é vergonhoso. Centenas, até milhares de mortes por armas de fogo são Sim. apenas estatísticas infelizes. Então, sinto muito por não estar derramando uma lágrima pelo homem que disse: acho que vale a pena. Acho que vale a pena ter o custo de, infelizmente, algumas mortes por armas de fogo todos os anos. Aspas, tiroteios em escolas são quase exclusivamente um problema americano, mas Charlie Kirk apresentou uma falsa dicotomia. Você pode ter liberdade ou pode abrir mão de suas armas, como se toda democracia livre tivesse cidadãos armados até os dentes, e como se não pudéssemos pelo menos promulgar algumas leis sensatas de controle de armas. A maior tragédia sobre a morte de Charlie Kirk foi seu potencial desperdiçado. Aqui estava um jovem brilhante e capaz, com recursos e uma motivação séria, que poderia ter realizado tantas coisas boas. Em vez disso, espalhou níveis de distopia teocrática do tipo Handmaid's Tale. E se ele tivesse realmente lido sua Bíblia em vez de simplesmente usá-la como um suporte para espancar aqueles que ele menosprezava, ele poderia ter recebido um aviso de Cristo de que aqueles que vivem pela espada morrerão pela espada. Charlie Exato. defendeu com sucesso o estabelecimento de um regime fascista. O povo americano foi completamente despojado de seus direitos, observando oligarcas assumirem o controle do país. Ele convenceu centenas de milhares de americanos empobrecidos a votarem contra seus melhores interesses e pelos interesses dos apoiadores ultra-ricos de sua organização. Estamos vendo nossos vizinhos, muitos deles cidadãos americanos e residentes legais, serem cercados, presos e mantidos sem mandado pela Gestapo mascarada. 70% de nós agora vive de salário em salário e assiste horrorizado enquanto nossa cobertura de assistência médica é reduzida, enquanto nossos impostos financiam bombas que, agora mesmo, enquanto falo, estão sendo lançadas em escolas e hospitais em Gaza como parte do Exato. programa de limpeza étnica do amigo de Charlie, Benjamin Netanyahu. Então, será que realmente nos surpreende que, quando pessoas desesperadas assistem impotentes à erosão de suas liberdades e à queda de sua nação para uma teocracia totalitária, haja uma reação negativa, e de alguma forma as pessoas ficam chocadas com sua morte específica? Durante décadas, apesar de tiroteios em escolas após tiroteios, os republicanos fecharam os olhos completamente e não deram a mínima para as mortes de crianças inocentes. Os direitos dos proprietários de armas substituíram os direitos das crianças de viver, respirar e perseguir seus sonhos de se tornarem médicos ou cientistas. Será que realmente nos surpreendemos que, nessas circunstâncias, quando o único direito que ainda é defendido é o direito da Segunda Emenda, é a ele que o povo americano recorreria em seus momentos mais sombrios? Não são pessoas como Charlie Kirk que disseram que o motivo pelo qual temos o direito da Segunda Emenda é para nos defendermos contra o autoritarismo e a tirania. O mais irônico é que a esquerda vem tentando há décadas consertar as leis de armas quebradas dos Estados Unidos e a falta de controle de armas. E se a direita não tivesse votado contra todas as vezes, Charlie Kirk ainda poderia estar vivo. Essa é uma pauta bem discutida entre republicanos e democratas. Democratas queriam fazer reformas, sim, nessa emenda, na segunda emenda, em questão das armas, não legalizar, sim, para todo mundo, da forma que está, de uma forma quase que pétrea, então eles não querem mexer. E tem o lobby, né, gente? O lobby das armas. Então, aqui nos Estados Unidos tem muito lobby de dinheiro envolvido, então fica bem difícil eles tirarem essa questão. Enfim, né? É muito fácil de você conseguir, de comprar. É como se você fosse num atacado aqui na Walmart, você compra. Então, aqui em Nova York já não tem, mas em outros estados tem esse acesso com certa facilidade, sim. Esse é um problema. É um problema de que os republicanos são mais irredutíveis que os democratas, sim, porque tem muito dinheiro por trás do lobby. A gente já sabe, né, gente? Infelizmente. Defendemos as políticas que teriam salvado sua vida e ele lutou firmemente contra elas. E não seria tão trágico se a América tivesse perdido apenas sua vida. Mas enquanto a mídia se concentrava em Charlie Kirk transformando sua morte em uma partida política, houve literalmente outro tiroteio em uma escola que poderia ter sido evitado a apenas algumas centenas de quilômetros de distância, na Evergreen High School, que aconteceu 60 segundos após o assassinato de Kirk. Enquanto o sangue de crianças cujos nomes o público provavelmente nunca saberá ainda estava secando,
Charlie estava sendo saudado como um herói pelo presidente dos Estados Unidos da América. O mesmo departamento cujos socorristas limparam a bagunça em Colline quando eu era criança agora está lidando com outro tiroteio em uma escola em seu quintal. E dessa vez, a mídia nem sequer transmite o assunto por tempo suficiente para enviar suas típicas platitudes vazias ou pensamentos e orações inúteis. Mas quando alguém como Charlie colhe as merecidas recompensas que ele sugou, ele rapidamente se torna um mártir em todos os canais porque sua vida é politicamente conveniente. Infelizmente é isso, né, gente? E o que mais incomoda a gente aqui nos Estados Unidos é isso, esse impasse, né, que a gente tem. Até muda presidente, muda o outro, mesmo o presidente democrata não consegue mudar essa lei, é bem complicado, o lobby é muito forte aqui. É isso, eu quero saber o que vocês acharam. Eu botei esse canal, né, é um canal bem interessante, é um canal que se chama Holly Kool-Aid, e parece ter um viés bem progressista, né? Porque eu vi, tem muito sobre o Charles Kirk aqui na internet, principalmente para fazer react, né? Sobre algum vídeo americano, de um americano falando sobre a situação, porque eu tô cheia de ver brasileiros falando sobre isso e falando abobrinha, então quis mostrar para vocês uma pessoa de verdade falando sobre o assunto, com viés mais progressista do que eu vejo, porque na internet tem muito de um pessoal muito da extrema-direita conservadora. Então, a gente pode ver nesse viés de um canal mais progressista do que ele fala. Ele resumiu muito bem sobre quem é o Charles Kirk, Charlie Kirk, e que ele falava mulheres, negros, racismo, possessão de armas, tudo isso. Queria só ver se isso acontecesse na escola das filhas, que ele, aparentemente ele deixaria até a filha dele se tivesse sido, né, enfim, e se estivesse grávida com 10 anos, ele deixaria. Então, é muito fácil falar, né? Eu quero ver se, na verdade, quando acontece isso numa escola, de um tiroteio, quando acontece um abuso com a filha, quem vai fazer uma coisa dessa? Mas é fácil falar, né? Mas é que o radicalismo é muito grande. Então, às vezes, o que acontece é que pessoas no mesmo espectro político, elas podem se romper, pode achar que o cara fala demais, fala de menos, e já tem facilidade da arma. Aí 1 mais 1 é 2, né? Quero saber o que vocês acharam. Deixa o like, compartilha, se inscreve aqui no canal, né? Porque aqui tem notícias dos Estados Unidos e Brasil. E a gente pode, nessa união, fazer uma coisa bonita, tá bom, pessoal? Até mais aqui, ó. Tem o canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Eu fui.